Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos numa noite muito especial aqui. Vamos falar sobre aromaterapia para pets com a minha amiga querida Natália Benavides. E só deixa eu passar aqui o host antes para ela, para eu depois não me perder. Gente, então, deixa eu falar para vocês como é que tudo começou. Não sei se a Nath vai falar disso, mas eu sou obrigada a falar, né? Eu e a Nath, nós éramos amigas já, antes da Doterra, e eu já fazia o uso dos óleos essenciais, e eu tinha uma cachorrinha, que foi a Bela. A Bela ficou 5 anos e meio com a gente, nós adotamos ela da rua, e eu era daquelas pessoas que eu dizia que eu não queria ter cachorro, porque eu só pensava no trabalho que ia dar. E depois que a gente tem, a gente vê o quanto que é gratificante, quanto que eles têm de amor para nos dar, e isso não tem preço, né? Eles são só amor. Então a Bela veio para me transformar. Eu era uma pessoa antes da Bela e hoje eu sou uma pessoa depois da Bela. Tanto que a gente ficou quase um ano depois que ela morreu. E aí depois a Nath me ajudou a adotar a Lola. Então hoje nós temos a Lola, que é uma querida também. Eu digo que a gente acertou na loteria 2 vezes, porque, meu Deus do céu, é só amor, gente. Assim, ó, quem não tem um cachorro, um gato, enfim, um pet, não sabe o que está perdendo, porque eles são pura doação, né? E, e eu e a Nath, como é que começou isso? Né? Eu tinha a Bela, então eu comecei a pedir ajuda para ela, eu já usava os olhos, e ela começou a se interessar pelo assunto, começou a despertar, comprou um livro, e ela me ajudou ali. Infelizmente, a Bela já estava no estágio bem adiantado de uma doença neurológica, e a gente sempre diz que, na verdade, os olhos, eles vêm para dar um suporte, né? E até eu estava conversando com a Ana agora, antes de começar esse nosso encontro, que, na verdade, os olhos, eles nos trazem um suporte muito bom, assim, para coisas corriqueiras, assim. Nossa, é muito bom a gente ter, claro, tem que ter o diagnóstico, e hoje a Nath está aqui como profissional da saúde, né, como médica que ela é, e sem descartar isso, mas os olhos, eles nos dão aquele suporte, muitas vezes aquela farmácia emergencial que a gente precisa. Então, eu já falei demais, Nath, seja muito bem-vinda, a aula é contigo hoje, e como eu disse para vocês, vamos deixar esse material gravado depois para a gente poder compartilhar aí com o pessoal. Muito obrigada, gratidão por estar aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Que bom que tu falou, porque daí se eu falo já começo a chorar, né? Então não dá certo. Então deixa, né? Claro que a Belinha tá na apresentação, mas dessa vez eu troquei um pouquinho, botei ela para o final para já não começar. Senão não tem gerânio, né? Na vida da pessoa, né? A pessoa não pode com gerânio. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para qualquer coisa, Ju, eu tô com o WhatsApp aqui, qualquer coisa, se der alguma coisa, tu me chama. As perguntas, pessoal, eu acho que a gente deixa para o final, né, Ju, por causa da gravação, tá? E podem ir colocando no chat e a gente vai responder tudo de noite. Oi, Xelinha, saudade, guria. Ó, a Cléo já veio dar o oi para vocês aqui. Vamos começar aqui, então. Tá. Vamos botar aqui, deixa eu me posicionar aqui para não ficar olhando torta para a câmera. Tudo certinho, né? Bom, a fotinha ficou um pouco desfocada, mas eu tive que dar uma atualizada, né, nesse nosso kit. E a ideia, então, quando eu conversei com a Ju, ela me pediu para fazer essa aula do Essencial para o Lar, e até eu brinquei ali nos grupos hoje, que ele, de alguma maneira, ele pode estar ajudando vocês a estar fazendo fechamentos, né? Hoje, dia 15, último dia, para estar fazendo o fechamento com 125 PVs para ganhar o óleo do mês.
e ele pode estar ajudando não só hoje, mas futuramente, quando vocês estiverem conversando com alguém, vocês estiverem, né, da mesma maneira que a gente pergunta, né, se tem filhos, vocês também perguntam se tem cachorro em casa, ou agora com os treinamentos presenciais, as aulas presenciais, às vezes a gente vai na casa da pessoa, ou vai em algum local e tem o pet. Então, a ideia é trazer algumas informações para vocês aqui, desse kit que a gente já tem, que a gente já usa, né, de uma maneira muito completa, mas a gente vai estar ajudando também os pets. E como a Ju falou ali, a ideia é estar auxiliando o pet, né? A gente não vai fazer diagnóstico, a gente não vai tratar nada, a gente vai auxiliar, né? Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, tem algumas coisas, né? Como a Ju vai ficar gravado, tem algumas coisas estão escritas, algumas coisas eu vou falando, mas qualquer dúvida depois eu fico à disposição para vocês, certo? Então, vamos começar aqui. A Ju, né, então, fez uma apresentação breve. Eu gosto sempre, né, de reforçar que o principal, assim, que eu tô num momento, assim, que eu tô descobrindo, eu tô na doTERRA 1 ano e meio, né, Ju, 1 ano e pouquinho, nunca sei direito a data, nunca sei se eu entrei em abril, maio, nunca sei direito, março, mas o principal hoje que eu estou percebendo é que eu estou conseguindo, dentro da minha profissão de veterinária, eu estou conseguindo ajudar não só o pet, mas o tutor e as pessoas também. Então, eu fiz a pós-graduação em aromatologia, fiz os cursos da Vanusa, da Marisete, tem um outro curso também que eu estou participando, que inclusive estou ministrando aula junto com o pessoal do Instinatura aqui de Porto Alegre. E a ideia é exatamente isso, é auxiliar. E quando a gente começa, quem está começando aqui na doTERRA, quem está começando a conhecer os olhos, no momento em que a gente ajuda, eu via, às vezes, as gurias falando, né? Eu via nos grupos, ou até algum relato que a Ju, né, trazia, a Ju, a Cíntia, a Ana, né, trazia, e eu ficava pensando assim, nossa, né? Eu vi uma realização assim nelas, eu ficava, legal, né? Legal no pet também. Até que eu comecei a ter isso também com o tutor, também com os veterinários. Eu estou fazendo um trabalho junto com clínicas veterinárias e está sendo realmente muito gratificante. Então, cada vez mais a doTERRA ela nos surpreende, cada vez mais os olhos nos surpreendem. E com certeza vocês podem ter certeza que no momento em que a gente ajuda uma pessoinha, seja de 4 patas, né? Que eu digo que são pessoinhas de 4 patas, ou a gente ajuda um tutor desse animal, a gente tem realmente um resultado muito positivo e é gratificante realmente a gente estar ajudando eles. Aqui um pouco da minha família, né? A família cresceu e diminuiu um pouquinho também, né? Durante esse tempo. Faz uns 2 meses, agora vai fazer uns 2 meses que o Quinzinho nos deixou, né? Ele tinha câncer, ele faleceu de metástase, né? E a gente tem, né, hoje os 3 gatos e 3 cachorros, e todos, né, incluindo o marido, todos utilizam os óleos essenciais, cada um do seu jeito, né, com os cuidados, a gente vai estar falando disso também. E o mais interessante é que cada um tem também o seu óleo preferido, né? Então é legal, quem tem mais de um pet em casa, vocês vão notar, conforme a gente for conversando, depois vocês vão fazer os testezinhos em casa, ou com algum pet de algum conhecido, alguma coisa assim, e vocês vão ver que eles têm as particularidades deles, né? Então eu sempre trago que, assim, a Tipinha, que é essa fêmeazinha aqui, e a Laika, elas são do gerânio, né? Elas, assim, o gerânio é o óleo delas. A Cleo e o Baitinho, ele não dá muita bola ainda, mas a Cleo é o On Guard. Botou o On Guard no difusor, ela desmaia, assim, fica numa gratificação, assim, gratificante. O Bartô é hipocondríaco, né? Então todos os óleos ele ama, quer lamber tudo. Esses dias ele lambeu até o peppermint, se arrependeu eternamente, mas lambeu. E a Bela é aquela coisa assim, vai me fazer bem, tudo bem, mas dependendo, não quero. Então, ela tem os dias dela. Então, a gente vai percebendo, assim, como é que eles vão respondendo. É bem legal vocês verem os resultados.
E o mais importante, antes de começar a falar toda essa questão dos olhos, de como que a gente vai, né, como que a gente vai estar utilizando, como que a gente não vai estar utilizando, o que eu quero trazer para vocês? Por que que a gente usa a doTERRA? Né? Então, por que que eu vou utilizar a doTERRA? Deixa eu só botar aqui. A gente sabe, né, vocês já viram diversos treinamentos, se não viram, vamos assistir, diversos treinamentos, tem salvo, tem na página da doTERRA, tem no Instagram meu, da Ju, da Ana, da Sheila, na página oficial da doTERRA no YouTube. Por que a doTERRA a gente consegue trabalhar com tanta segurança? Por causa desses 3 pilares. A gente tem os principais pilares da doTERRA. Eu não vou entrar em questão de Healing Hands e Co-Impact, que entra num lado mais social mesmo, mas o principal é o quê? É o CPTG. Eu tenho uma certificação desse óleo. Então, quando eu vou usar algo para os animais, eu preciso ter essa segurança. Do mesmo jeito que vocês forem usar alguma coisa para os filhos de vocês, vocês vão querer saber, né, a procedência, a segurança, a pureza. Vocês não vão usar qualquer coisa nos filhos de vocês, nem mesmo em vocês. Então, o CPTG é o que nos traz essa confiança e essa segurança de trabalhar com a doTERRA. Ah, mas eu tenho lá em casa, esses dias eu ouvi num treinamento, eu tenho lá em casa um Xing Ling, comprei pelo Mercado Livre, e é da doTERRA. Não dá para confiar, gente. Vocês têm que reforçar isso, vocês têm que literalmente vestir a camiseta da empresa e trabalhar com essa certificação. Por quê? Porque no momento em que eu estou falando em utilizar algo para os animais, a gente vai falar aqui depois, eu tenho particularidades, então eu preciso ter esses cuidados. Então lembrem-se sempre disso. Falou em óleos essenciais, falou em CPTG. Isso não é a Natália falando, isso não é a Juliana falando. Isso é qualquer pessoa que trabalha com os óleos essenciais com os animais fala em CPTG. Tá? Então, eles falam muito nisso, a gente precisa ter essa segurança. Então, para reforçar, eu deixei essa partezinha para vocês. E aí, como é que a gente usa os óleos? Né? Vocês, se alguém está chegando agora, né? Está chegando na doTERRA agora, sabe, já ouviu falar, já teve algum treinamento, que a gente vai usar, então, nas pessoas, a gente vai usar de maneira aromática, a gente vai usar em ingestão, em alguns casos, e a gente vai usar de maneira tópica. Tranquilo, certo? E os animais, como é que a gente vai fazer? A gente vai priorizar o uso aromático. A gente vai sempre priorizar o uso aromático. Ah, mas eu já vi que dá para usar via oral. A gente vai priorizar o uso aromático. E aí entra a primeira, eu digo assim, a primeira maneira de vocês fecharem o kit essencial, né? Ou que até algumas vezes o kit aromatante, mas como que vocês conseguem fechar? Tem pet em casa? Tem que ter difusor. Isso é regra já. Né? Tem um pet em casa, tem que ter o difusor. Se puder ter o difusor portátil, melhor ainda, mas se não, tem que ter o difusor, porque vocês vão estar ajudando esses animais, principalmente questões comportamentais, vocês vão estar ajudando esses animais com o uso do difusor. Isso é muito importante. A questão de ingestão, depois a gente vai conversar. Eu tenho minhas restrições, tem colegas aí que estão utilizando assim meio que a lá louca, eu tenho minhas restrições, e a maneira tópica a gente também vai usar, mas sempre diluído. E aí eu gosto de trazer o exemplo assim, quando a gente fala num pet, eu quero que vocês associem sempre assim. Eu acho que a maioria, não vi direito quem estava na sala, mas eu sei que tem, né, mamães por aí, eu quero que vocês lembrem assim, se eu tenho um cachorro, é como se eu tivesse uma criança de até 6 meses de idade. Então, eu tenho que lembrar, vou fazer um protocolo para uma criança de até 6 meses de idade. Então, eu tenho que lembrar de todos os cuidados que eu preciso ter com uma criança de até 6 meses de idade. Ah, mas eu tenho um gato. Aí é como se tu tivesse um bebê prematuro em casa. O cuidado é muito maior. Então, é essa associação que eu faço para as pessoas visualizarem o cuidado que a gente precisa ter. Ah, mas é porque os olhos são muito fortes? Não. Principalmente porque eles são mais especiais do que nós.
Então, quando a gente fala que a gente vai usar a aromaterapia de maneira aromática, os óleos essenciais de maneira aromática, é por esse simples detalhe. Nós temos células olfativas. Nós, míseros seres humanos, temos 5 milhões, cerca de 5 milhões de células olfativas. Então, a gente tem células olfativas que a gente vai inalar, a gente tem células olfativas pelo corpo, a gente sente, né? O organismo está, tanto que a aromaterapia está ali, está trabalhando. E os animais? Os cães têm 300 milhões de células. E os gatos têm 60 milhões de células. Só que os gatos, além das células olfativas, eles têm essa linguinha aqui também, que é muito particular, né? Ela cuida tudo, o que ela lame, o que ela, né? Tudo ele tem que cuidar. E esses bigodinhos aqui, né? Quem tem gato em casa sabe que esses bigodinhos aqui, eles são muito sensoriais. Então, quando a gente fala no cuidado, gente, não é para evitar, porque eu não quero usar, a Natália não quer usar. Não, é porque eles têm muito mais células, então eles vão absorver muito mais do que nós. E aí eu já trago o exemplo, um peppermint que é forte para mim, é muito forte para o cachorro e é muito forte para o gato. Então, eu vou usar como? No difusor, num ambiente aberto. Então, esses detalhezinhos que eu gosto de trazer para vocês terem essa noção de quando a gente está trabalhando com os animais. Então, lembrem disso, nós, míseros seres humanos, 5 milhões, cães, 300, tanto que quem é que trabalha em resgate de pessoas? Os cães. Quem é que trabalha lá no resgate para procurar as drogas? Os cães. Né? Não é só o ser humano ali com seus sensores, tudo. São os cães. Então, pensem em quanto que é um cheirinho, né? Um cheirinho gostosinho para eles. Então, isso a gente precisa sempre estar atento. E aí, a regra básica, quem já me conhece sabe, quem já viu minhas aulas, tudo sabe, que é o ofertar. Tem que ofertar. Oferta, assim, quando eu tenho um paciente que eu vou fazer um protocolo e a pessoa não tem o óleo, eu vou usar óleos, né, que eu separei para vocês, óleos básicos. Se eu tenho a oportunidade de ofertar, oferta. E aí a regrinha que a gente utiliza é qual? Faz 5 óleos por vez, pode ser um dia, pode ser a cada 2 dias. Não adianta pegar o kit todo, botar na frente do cachorro, que ele vai sair correndo. Isso não adianta. Faz 5, eu não tenho 5, eu tenho só 3. Então, oferta os 3, veja como que eles reagem. Depois eu vou mostrar o videozinho para vocês do nosso Ivan, né, que é o nosso garoto propaganda da Luciana Heck. Ele faz toda essa parte, né, de tutorial direitinho, ele mostra, né, o que ele gosta, o que ele não gosta. E a gente precisa ofertar, porque isso vai me ajudar principalmente para a questão comportamental e principalmente se eu estou com aquele animal assim, ele já é idoso, ele tem um monte de coisa, né? Tem problema de pele, tem problema articular, tem medo, o que ele precisa? Vocês precisam lembrar que os animais, né, são, entre aspas, seres irracionais, tenho minhas dúvidas, mas eles sabem exatamente o que eles querem. Aí entra de novo a comparação com a criança. Quem já usou óleos essenciais nas crianças sabe que a resposta da criança é muito mais rápida do que a resposta que a gente vai ter. A criança responde ao óleo essencial de uma maneira mais rápida. Ela aceita o óleo essencial de uma maneira mais rápida. E os animais também. Tanto, né? Eu não vi se a Cíntia já entrou, mas eu sempre faço o link com o reiki, né? Que a Cíntia trabalha com o reiki também para os animais. O reiki a gente vai fazer o reiki no animal, à distância, ou presencial. No momento em que o animal aceitou e pegou aquela energia, deu. Não preciso mais, ele levanta e sai. E eles vão fazer isso com os olhos também, tá, pessoal? Não adianta fazer um blend, se for fazer um blend de 100 ml para o cachorro, porque ele pode daqui a pouco não querer mais. E aí fica aquele blend parado. Então, sempre faz os blendzinhos de 15 ml que ajuda bastante pelo tempo de uso, né? Principalmente por isso. E aí a gente começa. Como é que eu separei aqui os óleos para vocês entenderem? Eu botei os principais,
né? Que daí eu chamo os 4 principais que é clássico, precisa ter, né? Dentro do kit do óleo do essencial para o lar. Então, a gente tem os 4 principais. A gente tem aqueles que a gente usa, assim, pode ser que ajude, né? Em determinadas situações. E no final, os não, né? Os não, 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 não. Tá? Então, a gente vai começar com o positivo, né? Vamos começar com os positivos. E aí eu entro sempre, eu adoro, 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 né? O óleo de copaíba. A gente tem cada vez mais, vocês podem até ver quem está lidando com essa parte, né, de aromaterapia, quem está estudando mais, pode até já ter visto falarem muito do cannabis. E a gente teve, inclusive, em um treinamento, não me lembro qual foi o evento que a gente teve da Doterra, o Dr. Hill fazendo uma entrevista com outro médico comparando a cannabis com a copaíba. Eles são muito semelhantes mesmo, mas a copaíba ela tem efeitos muito mais positivos e não tem o efeito alucinógeno que a cannabis tem, né? A cannabis, para quem não sabe, é a nossa querida maconha, né? Então, ela realmente ela tem propriedades muito positivas, utilizada já há bastante tempo, mas o óleo de copaíba também tem essas propriedades, também tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa, né? É uma coisa assim quase que instantânea para o animal, né? Para nós também, mas para o animal, que a gente está focando no animal. E a gente vai ter sempre, sempre, vocês podem ver, quem já me conhece sabe que em todos os meus blends tem copaíba. Ou é copaíba com lavanda, ou é copaíba com frankincense, ou copaíba com guarda, tem a copaíba. Por quê? Porque o animal ele também tem a inflamação no organismo dele. Eu posso ter um animal, às vezes, que ele está com uma dorzinha na coluna ou no joelho, mas ele tem já aquele organismo mais inflamado, ele já tem aquele probleminha de pele ali que está incomodando, então ajuda bastante mesmo o óleo de copaíba. Tem que ter, né? Então já anota aí, tem que ter o difusor e tem que ter o óleo de copaíba. Já sabe direitinho isso. Aqui eu coloquei, né? Então ele vai nos ajudar problemas de peles, musculares, respiratórios, problema geniturinário, que são os problemas de xixi, né? Então, aqueles animais que têm uma incidência de problema urinário, né? Tem aqueles probleminha de cistite recorrente, às vezes tem cálculo, né, na bexiguinha. E ele ajuda também em problemas digestivos. Então, ele é muito amplo. E lembrando também, pessoal, que todos os benefícios que eu tenho, né, das propriedades químicas dos óleos, vai ser igual para o PET. Né? Então, se o copaíba tem uma ação anti-inflamatória para mim, ele vai ter uma ação anti-inflamatória para o PET. Se ele vai ter uma ação vai desintoxicar na pessoa, ele vai desintoxicar também no PET. Então, e isso é uma coisa que a gente precisa lembrar também. Né? Não adianta vir com... Eu brinco assim, não adianta ir lá, né, na China resolver alguma coisa quando o problema, a solução está aqui do lado. Né? Não adianta pensar, às vezes o pessoal vem com dicas assim de blends, né? Mas uso básico. Lembra que eles respondem bem. Voltem, né, para o básico. Lembra que menos sempre é mais na aromaterapia. Né? Então a gente vai trabalhar com o menos, o básico, básico do básico. O óleo de copaíba eu também gosto de trazer ele em primeiro lugar, porque com a questão de ingestão, o óleo de copaíba é o que eu tenho indicado, né? Como eu digo assim, em lives, em chamadas abertas, eu indico o óleo de copaíba via oral. Porém, como que a gente vai usar o óleo de copaíba? A gente vai usar, ó, deixei aqui uma cápsulazinha, na cápsula, essa aqui é minha cápsula da noite, tá? Mas a gente vai usar na cápsulazinha, mesma cápsulazinha que a gente vai usar para o PET. E aí, o que que tu vai fazer? Tu vai botar uma gota do óleo de copaíba, uma só, e tu pode botar um pouquinho do óleo de coco de cozinha ou uma gotinha de azeite, tá? Pode colocar ali para fazer já essa diluição também. Porque lembra que eu estou lidando com um serzinho bem pequenininho, né? Que tem um organismo bem pequenininho, né? Comparado com o nosso. Então, a gente vai... O óleo de copaíba é o único que eu estou indicando realmente, assim, para conversas abertas, é o único que eu indico. Quando eu faço protocolos direitinho, faço tratamento, aí tem outros realmente que a gente acaba utilizando. Os meus acabam sendo cobaias em muitos óleos,
tá? Agora entrei com um novo para eles fazendo um protocolo novo. Não vou contar enquanto eu não tenho os resultados, eu não conto, mas a gente precisa sempre lembrar disso, que a gente, né, quando vai explicar, quando vai indicar, com segurança eu indico o óleo de copaíba. E para a questão emocional, ele vai nos ajudar para a questão de ansiedade, estresse, nervosismo. Lembra que o copaíba ele traz uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque ele tira a inflamação do corpo, né? Então, quando a gente diz uma sensação de bem-estar, tu tirar uma dor é a melhor coisa que tem. E às vezes a gente nem sabe que o pet tem aquela dor, né? Então, de novo, se tu utilizar o óleo de copaíba no difusor em casa e tu tem aquele gatinho já com seus 15 anos, que já não se mexe muito, que já tem aquela dificuldade, e tu começa a notar que o animal tem uma melhora, né? Tá mais ativo, pode ter certeza que ele está tendo uma resposta positiva ao anti-inflamatório da copaíba. Então, a copaíba realmente é o nosso primeiro, assim, carro-chefe. Eu digo assim, as vantagens da copaíba são inúmeras, os estudos são praticamente, assim, não vou dizer diários, mas vocês podem ter certeza assim, que tem muita gente estudando a copaíba ainda, porque tem muita coisa que a copaíba pode nos ajudar e que a gente ainda não sabe. O nosso óleo de lavanda também, né? Muito a gente vai estar utilizando, e aí eu gosto de utilizar ele muito para problemas de pele. Gosto de utilizar ele também para acalmar, e aí vocês podem linkar com outros óleos, também podem fazer blends. Depois eu vou disponibilizar, Ju, me lembra de colocar ali o PDF não, a imagenzinha ali que eu tenho do blend ali, que esses dias eu te passei já, da diluição direitinho, né, para o pessoal saber como fazer essas diluições. E a gente usa muito a lavanda para ajudar o animal a se acalmar. Porém, tem animais que não respondem também a lavanda. E aí eu brinco, né? Eu não respondo a lavanda. Né? Eu, se botar a lavanda no difusor para dormir, a pessoa passa a noite inteira acordada fazendo treinamento, se deixar. Né? Então, tem que fazer o quê? Ofertar. Ah, mas eu vou usar para um problema de pele. Não tem problema. Mas para questões comportamentais, a gente precisa sempre, de preferência, ofertar. O que tu pode usar com a lavanda? Praticamente tudo, gente, porque a lavanda, ela realmente potencializa. Então, se eu quero acalmar esse animal, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar no laranja selvagem, eu vou pensar no capim-limão, eu vou pensar no fenel, eu vou pensar no olíbano, eu vou pensar na própria copaíba, eu vou pensar num balance, né? Então, sempre a lavanda vai estar nos ajudando, sempre ela vai estar nos ajudando para acalmar esse animal, e muito positivo o resultado para problemas de pele, tá? Muito positivo mesmo. Alguns óleos, vocês vão ver que eles têm aqui uma indicação para ectoparasitas. Eu, particularmente, ainda não indico usar os óleos essenciais como prevenção de pulgas e carrapatos e mosquitos. A questão de vermífugo também tem o seu cuidado, tá? Depois, quando a gente falar do Zengest, eu vou falar um pouco mais do digestivo. Mas por que às vezes o pessoal pergunta assim, o que eu posso usar? Vocês têm que lembrar que os óleos essenciais, eles ficam um tempo no nosso organismo. Então, eles não vão, tu não vai pingar uma gota de lavanda, seja diluída ou não, e ela vai ficar durante 30 dias no teu corpo. E tu também não vai banhar o animal com lavanda. Tu não vai banhar o animal com determinado óleo. Então, o que eu peço para o pessoal? Usem os produtos veterinários e usem no difusor ou na limpeza do ambiente produtos que auxiliam. Que aí a gente vai estar o quê? Auxiliando no tratamento. Então, sempre pensem nisso. Mas eu queria um produto para eliminar. Até esses dias as gurias postaram lá no grupo dos animais o blendzinho que a Carol fez para eliminar mosca, né, no canil. Ela usa as coleiras lá, os antipulga para os cachorros dela, ela tem um canil, né? E ela usa então um produto, ela fez um mixinho, depois eu passo ali para vocês também, para limpar o ambiente. Então, pensem nisso, né? Se eu for usar, vou indicar um né, um controle de pulga e carrapato, produto veterinário, mas eu posso auxiliar com os óleos essenciais. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar também bastante.
O óleo de olíbano, e aí eu brinco, né, que quem usa o óleo de olíbano nos animais, um professor meu, ele diz que é ostentação, né, coisa chique poder usar, né, o óleo de olíbano nos animais. E realmente, assim, hoje eu fico muito feliz e eu falo isso com muita, muita alegria, que o meu olíbano hoje de 15 ml, eu pego com a minha pontuação. Eu não pego mais o óleo de olíbano, eu pego com a minha pontuação. E por que eu tenho que ter? Para mim, para eu utilizar, para o Dani utilizar, mas principalmente por quê? Porque os pets respondem muito bem ao óleo de olíbano. É uma coisa assim quase que assustadora ver o uso tópico, não estou falando nem de ingestão, tópico do frankincense. É realmente assim, ó, incrível o que esse óleo faz para eles. É impressionante mesmo, ajuda muito, muito mesmo. Ele realmente, assim, para questões de pele, para questões de nervosismo, para dores articulares, é muito, muito bom mesmo, né? No final ali da vidinha do Akin, a gente estava utilizando, aí eu estava realmente utilizando ele com né, de diversas maneiras. Deixa eu só ver aqui se alguém... Aqui, pronto. A gente estava utilizando bastante. Ele ajuda realmente, ele dá uma sensação de bem-estar para o animal muito, a gente diz assim, uma alegria. A Laika, quando eu uso, assim, a Laika, ela jura que ela tem 5 anos, né? Ela tem 10 anos, é a boxer, e ela jura que tem 5 anos. Então, realmente, assim, é muito, muito bom. E ele vai ter também, né, sua utilidade muito, muito nos casos de neoplasias, que são os casos de câncer, né? Então, a gente vai, tem um animalzinho ali, o cachorro da vizinha, ou o cachorro não sei de quem, da amiga, tá com câncer, o que a gente pode utilizar? Tu pode utilizar, fazer um blendzinho diluído, ou roll-on, ou fazer um diluído com óleo de coco, e passar, né, na região. Às vezes tem algum problema interno, né, alguma neoplasia interna, passa na região da barriguinha, né? Eles aceitam super bem o olíbano, assim, é um que realmente eles não têm problema. Eu gosto muito de utilizar ele bastante. E ele também vai nos ajudar para essa questão principalmente assim, dos medos, a inquietude, fobia de viagens, a gente tem, né? Depois eu vou falar ali quando entra no Zengest, entra mais essas partes também, mas ele ajuda também, por quê? Porque ele dá essa sensação de bem-estar. Animais com comportamento obsessivo, não querendo, né, dar nomes às raças, né, com todo respeito, mas aqueles pequenininhos, sabe, mitidinho, né, sem falar nomes, aqueles assim que, né, fica no colo do tutor assim, que já vem pronto para pegar, né, o coitado do veterinário. Então eles ajudam também a dar uma acalmada. E eles ajudam também a passagem pela morte, e isso ajuda tanto nós, tutores, quanto eles. Tem uma live minha só sobre isso, né? Não vou entrar nessa questão, senão a gente já começa tudo a chorar. Mas ela realmente ajuda, né? Então ela ajuda nesse entendimento. Usar o frankincense com um console, usar o frankincense com um forgive, ele ajuda bastante nesse momento, tá? É uma dica assim que ajuda bastante, principalmente para o tutor, né? E o animal, eu acredito que ele dá uma sensação de bem-estar, assim, ele acalma, então o animal aceita melhor esse momento, né? Então tem que trabalhar bastante essa parte, né? Isso é outra live só sobre esse assunto. O OnGuard, ele é um dos 4 principais, são esses 4 principais que eu trabalho, mas eu trago essa questão do cuidado, principalmente por causa dos gatos, tá? Então, o pessoal, às vezes, a gente fala muito do OnGuard, eu uso muito, muito mesmo o OnGuard para os animais, mas eu tenho que ter esse cuidado, principalmente por quê? Porque eu tenho aqui eucalipto e alecrim, né, na composição dele, então eu preciso ter esse cuidado com os gatos. Começando a ter, então, os cuidados, o gato ele não consegue metabolizar essa molécula do alecrim e ele pode intoxicar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por que o OnGuard ele vai me ajudar muito? E aí que eu quero que vocês lembrem dessa palavrinha aqui, ó, fúngica, fungos, né? Fungos. Depois a gente vai falar daquele outro, sabe? Que todo mundo lembra quando fala em fungo. Vocês vão esquecer daquele lá quando a gente fala em pet. Vocês vão lembrar
do On Guard. Vocês vão lembrar da lavanda, porque o outro aquele lá a gente não vai usar não, tá? Pode escrever, já escrever aí bem grande no caderno onde vocês estão escrevendo, que aquele outro lá, que depois eu vou falar, vocês não vão usar, tá? A gente vai ter muito, muito cuidado. Mas o On Guard, eu gosto porque eu tenho um resultado com pacientes com problemas endócrinos, problemas com diabetes, animais que têm ansiedade, né, que têm diabetes, eles tendem a ter uma ansiedade, né, por comida muito maior, né? Então a gente tem aquele cachorro que tu mexe alguma coisa, ele já vem querendo comer, ou aquele cachorro que é muito compulsivo alimentar. A gente faz um blend de On Guard diluído, só o On Guard, e passa aqui na região do pescocinho deles, né? Só passa aqui assim, ele não vai conseguir lamber, se lamber não tem problema, tá diluído, mas a gente passa nessa regiãozinha aqui deles. Acalma bastante. Eu fiz um teste, a primeira vez que eu fiz foi com uma Beagle. Quem tem Beagle sabe que Beagle é um esfomeado. A gente mexia nos pacotes, abria a geladeira, tudo. Nada. O cachorro estava ali, olhando o que a gente estava fazendo. Mas não queria mais aquela loucura pela comida. Então, ajuda muito para isso também. E questões, né, respiratórias, assim como ele vai nos ajudar também para problemas respiratórios, ele vai ajudar os pets também. E aí entram os animais com os braquicefálicos, que são os de narizinho achatado, vai entrar aqueles mais idosos. A gente vai ter, assim como a gente vai ter o cuidado com as pessoas, a gente vai ter o cuidado com animais que pode, né, ter algum problema cardíaco. Então, sempre ter usar no difusor, eu gosto muito de usar no difusor, né, o On Guard, que o animal realmente ele fica ali respirando, quando ele não quer mais, ele sai do ambiente, já deu a dose dele ali. O On Guard pode aumentar a pressão arterial, não é que vai aumentar, mas pode aumentar, tá? Então, a canela faz isso, então a gente tem que cuidar um pouquinho. E ele responde muito bem para animais com medo, muito bem mesmo, animais com frustrações, animais com insegurança, aquele animal que late, querendo se proteger, sabe? Aquele latido assim, não é de latido de atacar, ele já late, já vai para trás, assim, de alguma coisa, de alguém, porque ele quer se proteger. Então, às vezes a gente diz assim, mas ele tem todo amor, né? Dentro de casa, ele é super protegido, mas ele precisa se sentir seguro, né? A gente precisa trabalhar essa segurança nele. Então, o On Guard também tem um resultado muito, muito positivo. Lembrando, pessoal, que as perguntas, né? Eu vi que entrou ali um pessoal depois. As perguntas vocês podem ir colocando no chat, que depois a gente vai tá aberto para perguntas, tá? Podem ir anotando e depois a gente vai respondendo tudo direitinho. O brief, ele fica no quarto, quinto lugar ali dos tops, né? Os top 5, top 4 que eu falo. Por quê? Porque o brief eu vou usar ele muito, muito, muito para questões respiratórias. Seja um animal idoso, seja um animal com problema cardíaco, seja um animal que está passando por alguma doença, né? Algum probleminha, ele vai realmente ter um resultado e os animais aceitam ele muito bem. Porém, eu preciso cuidar também nos gatos, porque eu tenho a melaleuca, eu tenho a hortelã-pimenta e eu tenho eu adoro falar o nome desse, Ravensara, que eles podem ser, falo super bem, né? Eles podem, né, causar um pouco de intoxicação se ficar num ambiente fechado, se ficar num ambiente que o animal não possa sair. Então, tem que cuidar. O brief, esse a gente vai usar praticamente só no difusor. Nos cães eu posso usar de maneira tópica, mas também eu preciso fazer ele em diluição de 0,5. Às vezes eu faço a 1%, mas o principal é 0,5 por causa da melaleuca, mas o ideal realmente é no difusor. Ele vai ter um resultado muito, muito positivo. Né? Também vai trabalhar ali essa parte toda de frustração, agressividade, ansiedade. Por quê? Porque eles são todos esses blends, todos esses olhinhos que fazem parte dos blends vão ajudar em alguma questão. E o principal que eu sempre trago para o tutor é o quê? No momento que a gente respira melhor, a gente tem uma vida mais tranquila. E os pets também. Ou vocês acham que aquele cachorro bulldog de 20 quilos, né? Bulldog inglês de 20 quilos, que não consegue fechar a boca para respirar,
acho que ele é um animal estressado, né? O estresse, ele se aparece de diversas maneiras. Então, a gente precisa, né, auxiliar esse pet também, né? Então, a gente precisa cuidar bastante só com os gatos, tá? O Zengest, nosso queridinho, o blend da digestão, adoro ele, tenho resultados muito, muito positivos. Inclusive, a gente teve um resultado com o gato da mãe da Carol. A Carol, essa que eu falo, pessoal, ela é de uma outra rede, só que a gente se conheceu por causa dos olhos e ela tem um canil aqui em São Sebastião do Caí, perto aqui de Gramado, e a gente troca muita figurinha, né? Então, a gente realmente, assim, a gente conversa bastante e o gato da mãe dela estava vomitando e ela me pediu, né, qual óleo ela podia ofertar para tentar ajudar, né? Porque não tinha veterinário aberto, aquela função toda. E aí, enquanto eles estavam nessa função de achar veterinário, ela colocou o Zengest na palma da mão e botou na frente do animal. E o animal parou de vomitar. Aí eles conseguiram levar para o veterinário, ele estava intoxicado, teve que ficar internado, aquela coisa toda. Mas gato, quando a gente diz assim, gato quando vomita é a pior cena do mundo, assim, sabe? É uma sensação, assim, o veterinário, a gente se sente assim, né, com perdão, uma palavra merda, porque ele sofre, né? O cachorro tá ali, não sei o que, vomitou, né? Não, o gato, ele avisa, acho que a vizinhança inteira que ele vai vomitar. E aí espuma e fica mal. Então, o que ela ficou usando depois, quando ele foi para casa? O Zengest diluído em 0,5 na região da barriguinha dele. Ela usava assim, passava só a mãozinha, assim, né? Bem de leve, não pingava direto, passava na mão dela e passava lá. E ele realmente teve um resultado muito, muito positivo, porque a gente sabe que dar remédio para gato é horrível, né? Então, ali ajudou bastante. Vai ajudar muito, muito também para problemas urinários. Vai me ajudar também, não é tão frequente hoje em dia por causa da castração, mas questões de amamentação também vai nos ajudar bastante, tá? E a questão de enjoo de movimento, né? A gente tem, né, o relato também, tá no meu Instagram, tá salvo. Acho que a Ju também tem alguma postagem no Instagram dela que o Zengest, o Fenel e acho que o capim-limão que a gente usou, né? Não me lembro agora, ou o peppermint, ajuda muito para essa questão de enjoo de movimento. Por quê? O animal que entra no carro e fica agitado, andando de um lado para o outro dentro do carro, tem a diferença entre o animal estar feliz porque está no carro e o animal estar enjoado, nervoso porque está no carro. A gente precisa identificar isso. O cachorro não para de latir, o cachorro não para quieto dentro do carro. Ele pode estar enjoado, ele pode estar se sentindo mal. Então, a gente preparar esse animal para quando vai viajar, quando vai ter que andar de carro, o Zengest aí já vai nos ajudar bastante. E quando a gente fala isso num treinamento, no modo geral, se eu estou fazendo um treinamento para pessoas e tal, e eu comento isso, a maioria diz, mas o meu cachorro realmente ele fica enjoado no carro. E aí o Zengest já entra direto, sem problema nenhum, né? Mais um auxílio aí para vocês na hora de algum fechamento. O balance é o equilíbrio, né? Então, eu gosto muito de usar, eu uso em alguns blends, principalmente para pele, eu acabo utilizando ele bastante. Ele vai ajudar nessa questão de ansiedade. No difusor, ele ajuda muito, muito, muito mesmo. Já fiz o teste com o Bartô, que é o mais medroso aqui de casa, o capim-limão com lavanda, ele respondeu bem, capim-limão com balance, ele respondeu bem, o lavanda com balance também. Então, o balance, ele vai sempre dar uma potencializada naquele... potencializar não, ele vai sempre dar aquele equilíbrio. Então, se eu quero um cuidado, né? Eu quero dar um cuidado se o animal ele tem muito medo, o balance vai me ajudar a acalmar. Ele está muito ansioso, ele vai me ajudar. Ele é muito agitado, vai acalmar. Então, ele sempre vai dar esse equilíbrio. Isso é uma vantagem também dos óleos essenciais, eles sempre vão dar esse equilíbrio. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, com relação ao Zengest, até peço desculpa para vocês, mas o Zengest, tanto para nós quanto para os animais, se eu tenho um quadro de diarreia, ele ajuda a equilibrar, né? A organizar ali o intestino. E se eu tenho um quadro de prisão de ventre, ele ajuda a soltar.
né? Então, os óleos, eles também eles sempre sabem como nos ajudar. O hortelã-pimenta, eu gosto de usar ele no difusor. Confesso que não indico muito, porque dificilmente os animais aceitam. Os únicos que eu utilizei até hoje de protocolo foi realmente porque o animal aceitou, ele escolheu, e aí foram casos para questões comportamentais, e todos esses casos foram por questão de bullying. Eram animais que faziam bullying com outros animais dentro de casa. Então, o resultado é muito interessante, isso realmente ajuda muito. Ele ajuda muito para esses animais territorialistas, muito também, né? Então, tu pode estar utilizando. Mas como é que eu vou estar usando, né? O cachorro está na rua, não tem como botar o difusor, não vou usar, né? De ficar pingando no animal todo dia. Muito simples. Pinga na tua mão, faz a tua inalação ali, né? Pode já fazer a tua inalação, para na frente do animal para ele inalar. Ele não aceitou muito, faz uma massagenzinha na orelha dele e aqui assim nas costinhas onde ele não consegue lamber. Pronto, tu já está ajudando ele com os óleos essenciais. Então a gente precisa, são pequenos detalhezinhos assim que vão ajudando realmente, né? A gente não precisa usar via oral, a gente não precisa, né, pingar na boca do cachorro, pingar no animal. A gente acaba sendo, né, um meio de auxiliar esse pet. Muito, muito, muito bom o Peppermint com a copaíba para questões musculares, para animais com pós-operatório, de problemas articulares, animais idosos. Ele vai ajudar, só que eu preciso ter o cuidado com a questão da pressão, né? Ele pode ter um aumento de pressão. E por que eu falo isso? Porque dificilmente a gente sabe se o animal tem problema de pressão ou não. Né? Não é da rotina ainda da clínica, né? Em alguns locais já é, né? Acredito que São Paulo é uma coisa padrão, mas aqui para nós ainda não é uma coisa que a gente tem. Casos de gravidez psicológica também ele vai ajudar bastante. A gente pode estar usando tanto, né, diluído na região ali das tetinhas, como também só na inalação. Ajuda bastante. A questão de enjoos também vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Tá? Vai realmente assim, ele dá aquela parada assim do animal ficar salivando, sabe aquele cachorro fica salivando no carro, assim, fica nervoso, ele realmente ajuda bastante. O limão, e aí eu trago aqui o limão e o tangerina, são os dois cítricos, né, que nós temos aqui no kit. O limão, eu adoro o limão para problemas urinários, adoro utilizar ele com copaíba na região dos rins, é uma resposta muito, muito positiva. Porém, eu preciso lembrar que o limão e a tangerina são cítricos e eu tenho que cuidar com o sol. Então, não adianta eu fazer um tratamento para um animal que está com problema renal e esse animal ficar no sol, né? Eu posso causar uma queimadura, mesmo diluído. Então, eu preciso ter esse cuidado. Um detalhe importante, os cítricos para animais com problema de pele piora o quadro. Tá? Eu tive dentro de casa com pacientes, eu tive também, acho que a Cíntia também, a gente fez uma época com a Sol, também teve um resultado negativo. Então, quando o animal tem problema de pele, cuidado com os cítricos. Tá? Normalmente, eu falava que os cítricos a gente tinha que cuidar com os gatos. O que acontece? A maioria dos meus pacientes, eles amam os cítricos. Eles chegam a lamber os cítricos. Então, eu fui atrás e realmente tem uma linha que trabalha com um fato de evitar e tem uma linha que trabalha com o fato de pode, não tem problema. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Se for usar no difusor, né, usa com menos gotinhas ali. Eu, quando vou usar um cítrico no difusor, eu sempre coloco 1 ou 2 gotas. Os meus não tem problema. Se eu uso cítricos, eles ficam aqui, não tem problema. Então, a gente tem que ter só esse cuidadozinho ali com o sol e com os gatos. Eu fico, né, sempre com esse receio, mas ter o difusor sempre vai me ajudar. E ele vai ajudar muito, muito para a questão de problemas imunológicos. Então, aquele animal que está fazendo o protocolo vacinal, um animal que está fazendo algum tratamento, está passando por algum tratamento, a gente pode estar utilizando para ajudar. E aí, o limão com o olíbano
vai ajudar muito, muito no difusor mesmo. Um limão com on guard. Isso é outro detalhe também, não utilizar mais do que 2 óleos dentro do difusor quando vocês vão trabalhar com os pets. Ah, mas eu estou usando para mim, eu coloquei 4, né? 4 óleos no difusor. Deixa o animal com a opção de sair do ambiente. Deixa sempre essa opção. Mas eu, particularmente, uso no máximo 3 para nós e para os pets é no máximo 2, tá? Dentro do difusor. Então, tem que ter esses cuidados. O tangerina também, né? A gente vai ter esses cuidados e aí ele vai me ajudar muito, muito, muito para essa questão respiratória, imunológico, e vai ajudar, como todo cítrico, ele vai dar aquele up, né? Então, algum animalzinho que está, né, mais caidinho, está mais prostrado ali, o cítrico ele vai dar um upzinho. Às vezes tem alguma mudança de casa, às vezes, né, perdeu algum ente querido, teve alguma mudança na rotina, então pode, né? Lembra que o difusor eu posso deixar ligado, ele vai desligar, né? Depois de 2, 6 horas, 12 horas, ele vai estar desligando sozinho. Então, deixar ali, né, umas 2 horinhas ali o difusor para ajudar esse pet durante o dia faz bastante diferença. E aqui o nosso queridinho, né, maravilhoso, muito indico para pessoas. Pessoas de 2 perninhas, né? 4 perninhas, não. Tá? É uma briga muito grande. Eu fiz, inclusive, esse ano, eu fiz um vídeo, até tá lá no Instagram, eu fiz um vídeo, porque a gente tem o grupo no Telegram dos animais, e veio uma consultora, é só do pessoal da Terra, e veio uma consultora que o gato parecia que estava intoxicado, porque usou melaleuca, aqueles rolos. Enfim, o gato, até onde eu sei, o gato estava internado, não tivemos mais resposta do gato. O que aconteceu? A tutora usava melaleuca na unha, né? Tirava o esmalte e passava melaleuca na unha. E ela ou deixou o vidro aberto ou tocou no gato com a unha, com a melaleuca, e o gato se intoxicou. Então, é muito forte. O gato, gente, dentro da veterinária, o gato ele é um ser totalmente diferente. A gente tem hoje medicina de cães e medicina de gatos. No tempo que eu estudei era junto, hoje já tem separado. A gente tem clínicas especializadas em gato. Quando a gente pega um livro de veterinária, a gente tem todas as particularidades dos gatos estão separadas. Então, não é porque o óleo é ruim ou o óleo é muito forte, não. O óleo é maravilhoso. O gato que é sensível demais, o gato que não consegue utilizar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Falou em melaleuca, não falou em pet. Pet e melaleuca não combina na mesma frase. Tá? Então, eu peço, por favor, que se vocês escutarem, se vocês ouvirem alguém falando, lerem, peçam para usar outros. Tem muitos óleos que têm ação fúngica, bactericida e viral, com uma segurança muito maior. Tá? Então, por favor, eu já tive relatos de pessoas pingando melaleuca na orelha do cachorro para tratar otite. Tá? Então, muito cuidado. Vocês podem fazer uma queimadura, vocês podem intoxicar, e lembra que a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é auxiliar, é não causar o mal. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nos cães, em alguns casos, a gente vai utilizar de maneira diluída, mas são casos muito extremos, assim, que eu fiz, né? Eu digo assim, já utilizei lavanda, não resolveu, já utilizei um guarda, não resolveu, já utilizei todos que tinham ali na lista, não resolveu, aí eu vou pensar em colocar alguma coisa de melaleuca, mas eu vou evitar, tá? Então, muito cuidado, tá? O Deep Blue Rub, ele tá no nosso kit, tá? Ele é ótimo para dores musculares, para claudicação, para problemas, né, de animaizinhos com idade avançada, mas ele é um creme, né? Ele é uma loção. E aí, primeiro passo, né? Primeiro problema, eu tenho animais com pelos. Então, tudo que eu passo de creme fica grudado no pelo, né? E aí fica aquela nhaca, né? Então, posso utilizar no pet
eu não tenho indicado. O Deep Blue pequenininho, né, o de 5 ml diluído, aí esse eu indico, tem um resultado super positivo. Agora, o creme eu vou pedir para vocês não utilizarem. Porque se eu passar em algum local e o animal lamber, eu posso ter uma intoxicação. Tá? Então, o ideal aí, a não ser que assim, não, eu vou fazer uma massagenzinha na coluna, ele não consegue alcançar, né? Ou o pessoal da fisioterapia, eu conversei com o fisioterapeuta dele, ele vai usar junto, né? Com cuidado, tudo bem. Quantidades pequenas, né? Locais que eles não consigam lamber. Tá? Muito, muito. Seja esse ou o pequenininho, eles não podem lamber o Deep Blue porque realmente causa vômito. E aí eu digo para vocês, por experiência própria. Tá? Eu usei na Bela, que ela tem probleminha articular, ela conseguiu lamber, eu usei na parte da coluna dela, ela conseguiu lamber e vomitou. Tá? Passou 1, 2 dias vomitando. Né? Ele realmente é forte, então precisa ter esse cuidado. Tá? Mas para nós ele é maravilhoso. E aqui ele não faz parte, o orégano não faz mais parte do nosso kit, mas eu gosto de trazer ele nos não, né? No grupo dos nãos, porque o pessoal às vezes acaba realmente também lembrando do orégano, porque ele é um bactericida maravilhoso, né? Ele realmente assim, ele tem uma resposta muito, muito positiva para nós, mas para os pets, gente, ele é muito forte mesmo. Para a gente utilizar ele, tem que realmente ser muito diluído, tá? Para vocês terem uma noção, quando eu cheguei a usar, tá, no Akin, de maneira via oral, e eu peguei a cápsula, tá, e não, sabe, quando tu vira, assim, o frasquinho, eu dizia que era meia gota, né, eu só dava uma passadinha, assim, e diluía, né, para tentar ajudar, porque o Akin estava tomado, né, e só que ele realmente tem que ser diluído, tem que ser na cápsula, se for utilizar. Para nós também, eu gosto de trazer essa informação, a gente faz a desparasitação ali, usem conforme as meninas passam direitinho ali, não excedam o tempo de uso dele, tem que ter esses cuidados, né? Sempre que possível, ter bastante esses cuidados. E aí, para finalizar, né, eu gosto de trazer, né, como a Ju falou ali, a nossa Bela fez parte, né, no início, né, e vai para sempre, né, vai sempre, a gente vai estar lá nos diamantes, né, e a gente vai estar falando sobre ela, porque realmente a gente foi por causa dela que eu descobri os benefícios, eu me dei de presente esse livro vocês encontram na internet, eu me dei de presente esse livro, comprei em dezembro de 2019, em janeiro de 2020 a gente teve o caso da Belinha, e como eu digo, abril ou maio, eu nunca lembro direito, eu entrei realmente para a Doterra, então eu acho que tudo, né, está interligado e ajuda muito, muito mesmo. O livro ele é a base toda dos estudos, são os livros. Indico muito também para quem tiver a oportunidade de comprar também esse aqui, né? O manual, eu tive a oportunidade agora de comprar no Tour. É muito, muito bom também, tem muitas dicas, tá, para estar auxiliando. E o que eu tinha para vocês era isso, né? Desculpa se eu me estendi um pouco, e fica o convite aí para vocês estarem, né, conhecendo o meu Instagram, e também quem tiver interesse, eu tenho o curso online de aromaterapia para cães e gatos. A gente vai estar com um lançamento agora, acho que dezembro, ou agora, acho que é dezembro. Eu vou estar lançando junto, né, com o curso da Marisete, eu trabalho junto com ela na divulgação do curso. Quem quiser informações, é só entrar em contato no particular ali, que a gente ajuda vocês. Era isso, dona Ju, que eu tinha para hoje. Vamos passar de novo o host. Deixa eu só parar aqui, peraí. Maravilhoso. Nossa, Nath, eu estava aqui assistindo a tua aula e já estava mandando foto, mandando para as pessoas, me lembrando de gente que me falou alguma coisa. Gente, é isso, a gente tem que divulgar, né? Quem a gente puder ajudar os nossos filhos de 4 patas, eles merecem esse carinho.
né? Então, os óleos aí estão para estar auxiliando nesse cuidado. E a Nath falou do peppermint ali. O peppermint foi o primeiro óleo que eu usei na Lola, porque quando a gente adotou ela, ela recém tinha tido uma ninhada de filhotinhos, mas eles já estavam comendo. E aí, quando a gente trouxe ela para casa, ela estava ainda com as tetinhas cheias de leite. E aí, junto com a medicação que a Nath nos indicou para estar secando o leite, a gente usava o peppermint diluído em óleo de coco e ela amava. Ela já ficava assim, com as patinhas para cima, ali de barriguinha para cima, só esperando aquele momento de passar. Eu tenho até vídeo no meu Instagram dela usando o peppermint. Foi assim, bem legal, maravilhoso. E ela adora. Quando a gente chega com peppermint, ela já vem, ela tá sempre pertinho dos olhos. Tem umas Eles perguntas gostam aqui, Nath. Deixa eu te Vamos falar. lá. Antes de eu parar de gravar, a Luciana me perguntou para questão, para problemas hepáticos. Muita gente vai utilizar a copaíba com limão. Tá? E aí tu pode fazer a diluição, deixa eu achar aqui. Eu acho que eu consigo botar no chat aqui, eu consigo mandar arquivo aqui, consigo, né? Eu acho que sim. Super conheço. Mas a gente faz uma diluição de 1%, né? E aí tu vai utilizar ali na região da barriguinha, né? Tu pode estar ali utilizando. O Zengest também vai ajudar, assim, abrindo mais, né? O Smart Sass também vai ajudar. Só que, como eu sempre digo, o menos é mais. Então, eu iniciaria com o copaíba e o limão, né? Utiliza ali uns 15 dias, 15, 20 dias, faz, né, todo o acompanhamento, porque realmente tem um resultado bem positivo, bem positivo. Ô, Natália. Oi, Lu. Aqui. Mas aí entra um caso que você falou, problema de o limão não pode ser utilizado, né? Que ela tem uma dermatite. Aí nesse caso, se ela tem outras particularidades, daí o que a gente vai fazer? A gente vai para o Zengest, então. Sozinho ou com copaíba? Só o Zengest, diluído. Ah, tá. Para passar, né? Para passar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Senão eu coloco no grupo, que eu não sei se todo mundo tá, né? Lu, tu tá em algum dos grupos? Eu tô no grupo que vocês mandaram o link do... Eu mandei em 5 grupos. Não, peraí que eu mando aqui. Peraí que eu tô a Nath aqui. manda e aí depois eu repasso nos grupos. Tu vai receber. Tá mais fácil. Tá? Fica mais Deixa eu parar aqui de gravar, Nath, daí a gente vai abrir, ó, tem mais perguntas aí.